Como criar filhas que sejam fortes, resilientes e prontas para o mundo? É sobre isso que a gente vai conversar, explorando os princípios do livro Força e Caráter para a gente descobrir como. Essa é a pergunta, né? A questão que muitos pais, mães e educadores se fazem. Como é que a gente pode preparar as meninas para serem não apenas fortes, mas também resolutas, sabe? Prontas para encarar os desafios que a vida traz. Para entender isso, o nosso caminho vai passar por 4 ideias que são essenciais. A gente começa mudando a mentalidade de vítima para uma de força. Depois, vamos entender o poder da responsabilidade, aprender a cultivar a coragem de verdade e, por fim, abraçar a liberdade de fracassar. Olha só essa citação que é o ponto de partida de tudo. A autocomiseração é nociva porque paralisa as pessoas, impedindo-as de assumir a responsabilidade. Essa ideia é muito forte. Essa mentalidade de vítima pode ser uma verdadeira armadilha que simplesmente impede a ação e o crescimento. E isso já nos leva direto para o nosso primeiro ponto: a importância de construir uma mentalidade de força e não de vítima. É uma virada de chave fundamental na forma de educar. O ponto aqui é bem crucial. Quando a gente isenta as meninas da responsabilidade, na verdade, estamos impedindo que elas cresçam. Porque, pensa bem, se a culpa é sempre dos outros, o aprimoramento pessoal, a felicidade de verdade e o sucesso, tudo isso fica meio fora de alcance. A diferença fica muito clara quando a gente compara, né? De um lado, tem aquela mentalidade que aponta o dedo, que se vê como vítima das circunstâncias. Do outro, tem alguém que, sabe, pega as rédeas da situação, assume o controle e acredita na própria capacidade de resolver os problemas. E é exatamente essa mentalidade de força que constrói a felicidade e a autoestima de verdade. Elas não são coisas que a gente ganha de presente, não. São conquistas. Conquistas que vêm com ação, com dedicação e com o desenvolvimento do caráter. Mas como se constrói essa força toda? Bom, isso nos leva ao segundo pilar: o poder da responsabilidade. E olha, longe de ser um peso, a responsabilidade é a base, o alicerce para uma autoestima sólida. O livro defende que os pais precisam ser os líderes da família. Se uma filha vira o centro de tudo, ela pode acabar se tornando egoísta. E pessoas egoístas, no fundo, não são felizes, porque a tendência é culpar os outros pelos próprios fracassos. Certo, mas e na prática, como se ensina isso? Começa com passos bem simples. Primeiro, dar tarefas domésticas. Segundo, cobrar que a tarefa seja concluída. E terceiro, que talvez seja o mais difícil, resistir àquela tentação de fazer por ela o que ela já consegue e, muito bem, fazer sozinha. E olha só esse alerta poderoso. Ao escolhermos esse caminho da imprudência, acabamos por lhes ensinar que são incapazes. É pesado, né? A superproteção, mesmo vindo da melhor das intenções, pode, sem querer, passar uma mensagem de incapacidade. E isso acaba plantando a sementinha da insegurança. E para resistir a essa superproteção, é preciso coragem dos pais. O que nos leva ao nosso terceiro pilar: cultivar a coragem nas filhas. É sobre prepará-las para lidar com medo, com ansiedade, coisas que inevitavelmente vão aparecer na vida. Mas, afinal, o que é coragem? O livro nos lembra de algo importante. Não é a ausência de medo. Coragem é sentir o medo e, mesmo assim, escolher fazer o que é certo. É uma decisão, não um sentimento. E isso é fundamental, porque ensinar uma menina a culpar o mundo pelos seus problemas, na prática, a deixa desarmada. Se a culpa é sempre de algo externo, ela fica sem poder para mudar a própria situação. Fica condenada ao desespero, à inação. Por outro lado, o resultado positivo disso é imenso. Quando as meninas aprendem a encontrar essa força interior, elas ganham a ferramenta mais importante de todas, a capacidade de ter esperança e de viver a vida de forma mais plena. Ter coragem para agir. Isso nos leva direto para o nosso último pilar: a liberdade de fracassar. Porque para se arriscar, é preciso não ter medo de errar. A premissa aqui é bem ousada e direta. O sucesso é impossível sem aprender a lidar com o fracasso. Mas não é de qualquer jeito, não. É preciso aprender a fracassar da maneira correta. E o que significa fracassar da maneira correta? Significa aprender lições valiosas com isso. É entender que ninguém precisa ser perfeito em tudo. É perceber que a queda muitas vezes não dói tanto quanto a gente imagina. E principalmente descobrir que enfrentar os medos é o que realmente nos liberta deles. E aqui o papel da família é, nossa, essencial.
É preciso deixar claro que o valor de uma pessoa não está ligado ao seu desempenho, às vitórias ou às derrotas. Esse apoio incondicional é o que dá a segurança para se arriscar. Então, depois de tudo isso, a gente chega na pergunta final. Qual é, afinal, o maior presente que se pode oferecer a uma filha? E a resposta do livro é esta: dê à sua filha um presente que será útil pelo resto da vida. Ensine-a a ser uma mulher de caráter, uma mulher determinada e resoluta que jamais sente pena de si mesma. O maior presente não é algo material, é essa força interna que ninguém, jamais, pode tirar dela. Então, para resumir, a mensagem é bem clara. Primeiro, trocar o vitimismo pela responsabilidade. Segundo, entender a coragem como ação e não como ausência de medo. Terceiro, ver o fracasso não como o fim, mas como uma lição libertadora. E por último, lembrar sempre que, no final das contas, o caráter é o único presente que dura para sempre.